Simbora, meu povo. Hoje os Estados Unidos ultrapassaram 35 trilhões de dólares de dívida. Um número assustador diante o cenário que os Estados Unidos estão vivendo, né? Talvez aí o fim do Império Americano. Além disso, o indicador de medo e ganância atingiu os 74 pontos, indicando ganância no mercado, ao ver o preço do Bitcoin se aproximar dos 70 mil dólares por unidade. E também bateu uma nova alta histórica aqui no Brasil, o preço mais alto já atingido na história do Brasil, do planeta Terra. Bitcoin aqui no Brasil bateu nova alta histórica. E sábado tivemos Donald Trump soltando algumas falas ali extremamente importantes e de alta relevância para o nosso mercado. Hoje a gente vai abordar tudo isso aqui nesse vídeo, então já deixa aquele likezinho antes de começar e bora começar esse vídeo. Bom, Bitcoin aos 67 mil dólares, né? Na verdade, ele começou o dia aqui, a 69.932 dólares. Aí ele esperou eu querer gravar o vídeo e começou a despencar, desgraçado. Agora ele tá aí na casa dos 378 mil reais por unidade, mas ele atingiu aqui no topo 395.597. No TradingView ele marcou 396 mil, marcando alta histórica do Bitcoin. Abrindo aqui o TradingView, a gente consegue ver que o Bitcoin nunca esteve num preço tão alto como ele atingiu hoje, né? A linha que ele atingiu hoje foi aqui na casa dos 396 mil dólares e ele anteriormente só tinha chegado aí na casa dos 381 mil, como está agora, né? Mas a gente pode ver que hoje o Bitcoin atingiu nessa vela aqui uma máxima de 396.828, tá? Então aí nossa alta histórica no Brasil aconteceu. E por que essa alta histórica foi apenas no Brasil? Por que ela aconteceu apenas aqui no gráfico de Bitcoin BRL, ou seja, cotado em real? Porque, por exemplo, se a gente abre aqui o gráfico do dólar, nessa mesma comparação, a gente ainda tá bem longe do topo, né? O topo foi aqui na casa dos 73.700, 73.780, e agora a gente nem chegou nos 70 mil dessa vez, né? Então, assim, realmente ainda estamos distante na cotação de dólar, mas no real a gente já ultrapassou o topo passado. E, obviamente, isso tem a ver com o preço do dólar, né? Se a gente for ver anteriormente, quando o Bitcoin atingiu aqui, né, a casa dos 73 mil dólares, olha, era aqui 14 de março. Dia 14 de março, o dólar estava aqui em 4,99 e agora ele já está em 5,64. Então, assim, tem uma diferença de preço muito grande. Por isso que agora, aqueles 73 mil dólares de março valem menos do que os 70 mil dólares atual. 70 mil dólares hoje em dia custam mais reais do que 73 mil dólares no passado, em março deste ano. Então, por isso que dá essa diferença de preço e a alta histórica acontece apenas no Brasil, porque o Bitcoin é cotado em dólar, né? E aí tem a conversão para o real, e se o dólar se valoriza, quer dizer que o Bitcoin também se valorizou, mas também se valorizou o dólar, e por isso que a gente conseguiu atingir uma nova máxima histórica no Brasil, sem atingir uma nova máxima histórica nos Estados Unidos, ou na cotação de dólar no caso. E com isso a gente tem agora o Bitcoin marcando 74 pontos aí no indicador de medo e ganância, né? Chegando aí no nível de ganância e a um ponto de estar no nível de extrema ganância. Fazia mais de um mês aí que a gente passou em áreas aqui extremamente tenebrosas, variando entre os 30, chegou até a bater aqui 25, que é um indicador de medo, poucos pontos de extremo medo, e a gente passou aí praticamente o mês de julho e o finalzinho de junho aqui nessa bambeada. Então fazia mais ou menos aí, ó, um mês que a gente não chegava aqui, desde o dia 18 de junho a gente não chegava nessa questão aí de estar realmente como ganância, assim, um mercado extremamente positivo. E sempre que o mercado fica ganancioso, eu gosto de trazer esse gráfico aqui, um gráfico da Glassnode que mostra correlação de preço do Bitcoin e indicador de medo e ganância. Então ele mostra que várias vezes na história, né, a gente teve aqui ótimos momentos para se comprar, quando o mercado estava extremamente medroso, né, o mercado extremamente aí temendo por mais quedas, era na verdade uns ótimos momentos para comprar. Inclusive, se vocês forem ver aqui, dezembro de 2022, aqui é a época que o Bitcoin atingiu os 16 mil dólares, o indicador estava marcando extremo medo, e aí todo mundo com medo de mais queda, só que na verdade aquele era um dos melhores pontos, na verdade o melhor ponto a se comprar para este ciclo. E como também às vezes ganância ou extrema ganância geralmente indica correção, então a gente consegue ver aqui, pô, marcou uma ganância bem forte, quase extrema ganância aqui em 2018, depois veio uma correção, aí marcou extremo medo, depois subiu, marcou ganância, caiu, marcou extremo medo, subiu, marcou neutro, mas quase ganância, depois caiu, né, aí extremo medo, bom, ele ficou bambeando assim. Em vários momentos a gente já acertou, por exemplo, aqui, pô, all time highs do ciclo, aqui em 2019, a gente teve aí marcando extrema ganância e era um ótimo momento de venda. Em 2021 também, um ótimo momento de venda. Então realmente esse é um indicador que diz muita coisa, ele não é atualizado a tempo real, então se a gente for ver aqui, ó, o último dia que ele vai estar marcando de indicador, tá dia 29 de junho, então não tem muito como medir como que tá a situação agora, mas nós estamos aqui praticamente, nessa região verdinha bem próximo de passar para o azul.
Então temos que ficar atento aí, porque o mercado ganancioso é sinal de coisa não tão boa assim. E claro que muito dessa alta foi impulsionada pelos ânimos dos investidores cripto, com alguns boatos que se tornaram verdade, saindo da boca de Donald Trump no Bitcoin 2024, evento que aconteceu lá em Nashville, nos Estados Unidos, nesse sábado, nesse final de semana, né? Tinham vários boatos que talvez os Estados Unidos adotaria Bitcoin como uma estratégia de reserva econômica, assim como eles adotam ouro, assim como eles adotam moedas de outros países para ter reserva no seu banco central. E o Trump disse a seguinte coisa no discurso dele lá em sábado em Nashville. Vamos escutar aí. Today I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. Então a fala dele diz que basicamente os Estados Unidos está comprometido a manter esses 210 mil bitcoins que eles já têm em custódia por causa de crimes que foram cometidos e eles confiscaram dentro dos caixas de reserva ali dos Estados Unidos, ao invés de tentar vender eles mais pra frente. Isso tiraria um peso muito grande das costas do mercado, que tem muito medo desses mais de 13, quase 14 bilhões de dólares vierem a ser vendidos no mercado, o que causaria aí uma queda muito forte. A gente viu o que a Alemanha fez no mercado, e também abre um precedente inimaginável do que pode se tornar os Estados Unidos, até porque uma senadora americana disse isso daqui. That we're going to create will start with the 210,000 Bitcoin that President Trump just mentioned and pull it into a reserve, and that's only the beginning. Over 5 years, the United States will assemble 1 million Bitcoin, 5% of the total supply. Ou seja, que os Estados Unidos estavam comprometidos a comprar mais 1 milhão, na verdade mais 800 mil aí bitcoins para atingir 1 milhão de bitcoins em caixa. Cara, isso é 5% de total circulante do Bitcoin, então assim, seria uma quantidade absurda para um país deter. É até talvez aí assustador, mas querendo ou não, é muito positivo pra gente pensar que, pô, os países estão adotando Bitcoin assim como eles adotam ouro como reserva de valor. E Trump, durante todo o comício, falou muito assim para atacar o ex-candidato, né, Joe Biden, e também a Kamala Harris, querendo ou não, era vice-presidente, então ela estava comandando nesses últimos 4 anos, da situação atual dos Estados Unidos, né, da quantidade exorbitante que eles atingiram de dívida pública, que foram esses 35 trilhões de dólares. Isso aí são mais de 104 mil dólares de dívida para cada cidadão que existe nos Estados Unidos, que os Estados Unidos está devendo tanto para pessoas que investiram nos seus títulos públicos e vão ser pagos os seus juros, quanto para fundos previdenciários, fundos de desemprego, fundos de saúde pública. E essa dívida realmente é bem exorbitante. Ela representa 137% do PIB, né? Um jeito de medir a dívida é fazer essa relação dívida-PIB. Então ela representa 137% e geralmente países saudáveis estão entre 80% e 90%, né? Os Estados Unidos, obviamente, por muito tempo teve o direito a ter esse privilégio de ter uma relação dívida-PIB bem maior, porque eles comandavam o dólar, que era a moeda mais requisitada do mundo inteiro. Mas é questionável por quanto tempo ele continuar sendo assim, né? A gente tá tendo aí o fim do petrodólar em alguns países que já estão parando nessa negociação de venda apenas em dólar do petróleo das suas regiões ali do Oriente Médio. A gente tá tendo o BRICS querendo desenvolver uma moeda própria para comercializar internacionalmente, o que faria aí a demanda por dólar cair bastante. E a gente tá tendo o crescimento da China, que também criaria uma nova potência mundial aí, fazendo com que a moeda dela talvez se tornasse mais cobiçada do que a própria moeda dos Estados Unidos. Então, são várias questões que estão pesando para os Estados Unidos, né? Esse é o momento que eles deviam começar a reduzir a dívida, aceitar que talvez a moeda deles esteja em ameaça e que eles não podem mais emitir dívida dessa maneira. Agora pronto, você recebeu o contexto geral desta semana, o que tá rolando de bom. Toda segunda-feira tem exatamente esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, se você curtiu, simplesmente se inscreve. Se esse conteúdo foi relevante, cara, e você conhece algum amigo que curte investimentos, curte Bitcoin ou criptomoedas em geral, manda esse vídeo pra ele que eu vou ser extremamente grato com você. Qualquer dúvida e qualquer mensagem que você quiser deixar, pode comentar aqui embaixo, que você aproveita e ajuda bem o vídeo. Tamo junto demais, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.